A divina vontade. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Luísa vê uma mesa com livros e sacerdotes ao redor. Jesus pede aos anjos que toquem a fronte dos sacerdotes para que compreendam a divina vontade. Apesar de parecer simples intelectualmente, vivê-la é realmente o verdadeiro desafio. A divina vontade não é novidade. Está presente desde o Antigo Testamento, mas nunca foi plenamente entendida. Os mandamentos, por exemplo, exigem a renúncia de nós mesmos e é por isso que falhamos em cumpri-los. Podemos analisá-los um a um. Veremos que mesmo dizendo sim, nós não os praticamos. Por exemplo, amar a Deus sobre todas as coisas, esse é frequentemente mal interpretado. Não se trata de amar Deus além das coisas, mas nelas e através delas em Deus. Amar nas pessoas, mesmo quando elas falham. Por exemplo, filhos em pecado mortal, divorciados e etc. Ensinando a eles a moral em Deus. Por exemplo, nos afetos, nos hobbies e nos gostos, tudo é criado por Deus, nele, para ele e em total equilíbrio. Nós cumprimos isso? Alguém pode dizer sinceramente isso? A vontade divina é simples, mas exige uma conversão radical. Se amarmos algo mais que Deus, seja um filho, um hábito ou um pecado, falhamos no essencial, pois justamente o fazer por Deus e em Deus é que deixamos em haver. Quando um filho ou filha vive em uma situação de pecado mortal, o que fazemos? Aceitamos por afeto, mas sem perceber que estamos validando essa união ilegítima? O desafio, no caso, é amar a pessoa sem compactuar com o seu pecado. Isso revela nossa dificuldade em viver o primeiro mandamento, que é amar a Deus sobre todas as coisas. Será que o cumprimos de verdade? No Evangelho, Jesus aponta para o jovem rico 2 caminhos. Para ele, a salvação básica, simplesmente só cumprir os mandamentos. O jovem rico afirma, isso eu já faço desde a juventude. E a perfeição radical, a renúncia total, Jesus diz a ele, então, se já fazes isso, agora vende tudo, dá aos pobres e segue-me. O jovem vai embora triste, pois era apegado aos bens. Não se trata apenas de riqueza material, mas de qualquer apego que nos afasta de Deus. O que nos impede de seguir Cristo com radicalidade? O primeiro mandamento exige priorizar Deus acima de tudo, até mesmo acima dos nossos afetos. O jovem rico nos questiona, estamos dispostos a renunciar ao que nos prende para alcançar a vida plena? O que você precisa vender, abandonar para seguir Jesus sem reservas? Muitos interpretam a história do jovem rico como um chamado a abandonar bens materiais, mas Jesus não fala só disso, ele vai muito mais além. Não se trata apenas de renunciar a riquezas, mas de todos os afetos que ocupam o lugar de Deus, família, amigos, atividades, até mesmo nossa autossuficiência moral. O jovem rico falhou porque não quis renunciar ao que o definia, seu status, segurança e identidade. Para nós hoje, o que nos prende e nos impede de seguirmos Cristo com liberdade? Jesus repreende quem pede para enterrar o pai antes de segui-lo. E não é sobre negar a família, mas sobre prioridades. O tempo é curto, nossa vida passa. E o que é mais importante? Jesus é claro, quem quiser me seguir, renuncie a si mesmo. Não o fazemos, pois vivemos cuidando de nós mesmos com esmero, buscando conforto, controle e aprovação. Adão, por exemplo, perdeu a vida espiritual ao desobedecer. Herdou a morte física como consequência. E nós todos repetimos seu erro quando escolhemos nossos afetos sobre a vontade de Deus. Jesus não pede ascetismo vazio, mais desapego do que nos escraviza. Nossos afetos desordenados
que é um amor que sufoca a verdade. A autoimagem, necessidade de ser reconhecido, amado ou bom aos olhos do mundo. Seguranças falsas como carreira, planos, até mesmo religiosidade superficial. Se Jesus aparecesse hoje e dissesse, deixa tudo isso e me segue, o que você hesitaria em abandonar? Salvação exige renúncia, não por mérito, mas por amor prioritário. A mortificação espiritual é morrer para tudo que não é Deus, até mesmo o bom que se torna ídolo. Não são os mortos ou os que já perderam a vida espiritual que devem guiar suas escolhas, mas é Cristo que diz: segue-me. O desapego radical que Jesus pede não é parcial, mas total, de tudo o que somos e temos. Pode parecer drástico, mas é necessário para a verdadeira união com Ele. Não se trata de abandonar coisas por ascetismo, mas para liberar o coração, para que Cristo ocupe todo o espaço. Você já achou esse chamado demasiado difícil? Se sim, o que pensas? Jesus propõe algo ainda mais profundo, uma união, um intercâmbio de vida conosco. Ele quer viver em nós e que nossa vida se torne a dele. Isso só se realiza através da divina vontade, não como imposição, mas como uma comunhão plena. O homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, mas não diretamente do Pai, sim de Cristo, que é a imagem do Deus invisível. Somos, portanto, reflexos de Jesus chamados a reproduzir sua vida em nós, a vida divina. Deus nos formou do pó da terra, parte material, mas também nos soprou o espírito de vida. O problema é que vivemos como se fôssemos apenas matéria, esquecendo a nossa dimensão espiritual. A redenção, Cristo veio restaurar em nós a imagem dele, desfigurada pelo pecado. Devemos então fazer um caminho de transformação, que é esvaziar-nos de tudo que não é Deus, deixar que Cristo viva em nós e recuperar pela graça a verdadeira identidade de filhos no Filho. O que você precisa desocupar em sua vida para que Cristo faça morada nela? Deus formou o homem então do pó da terra, mas foi ao soprar em suas narinas que lhe deu a verdadeira vida, a vida eterna. Esse sopro criou a alma humana dotada de 3 potências: intelecto, vontade e memória. Louvar e amar a Deus foi o primeiro ato de Adão. Sua vida ali começou em comunhão plena com o Criador. O paraíso era essa união íntima, Deus que passeava no coração de Adão e conversava com ele interiormente. A solidão de Adão. Deus declarou: não é bom que o homem esteja só. Ele precisa compartilhar sua vida. Os animais não bastavam e nenhum ser era adequado como companhia. Por isso houve ali a cirurgia divina, que não é literal, mas revela uma verdade profunda. Da mulher que foi tirada do lado do homem, sinal de igualdade e complementaridade, não foi criada do barro, mas da própria humanidade de Adão. A ironia divina, a desgraça do homem, torna-se uma grande bênção também. A mulher. Deus já maquinava o plano de amor, os dois seriam uma só carne. Antes da queda, Adão e Eva receberam uma única ordem: não comas da árvore do conhecimento do bem e do mal. Por que isso? Era um chamado à confiança e obediência livre, a essência do amor a Deus. Falhamos, mas Cristo veio e restaurou. Adão desobedeceu e Jesus, o novo Adão, obedeceu até a cruz. Eva cedeu à tentação, Maria não. A nova Eva disse sim à vontade divina. O chamado original, que é a vocação à comunhão, pois fomos feitos para Deus e para o outro. Liberdade com limites, a obediência que não é opressão, mas caminho de vida plena. E uma ressurreição da imagem divina em nós, Cristo, que veio restaurar em nós o que Adão perdeu, a vida divina. Como você hoje vive essa união com Deus que Adão desfrutava ou não vive? Finalidade da criação, o amor que se expande. O mandamento, então, de multiplicar, como Deus ordenou a Adão e Eva, multiplicai-vos e dominai a terra. Mas qual era esse
Qual era esse o propósito? Deus é amor, e o amor não pode ficar fechado em si mesmo. Criou por expansão para partilhar sua vida divina, como a Trindade faz eternamente. O amor humano não é um sentimento meloso ou possessivo, mas é doação total. Exigência divina de Deus que quer ser correspondido não por necessidade, mas porque o amor verdadeiro é recíproco. Deus, Pai, Filho e Espírito Santo revelam o amor trinitário. O Pai que se doa totalmente ao gerar o Filho que corresponde devolvendo-se ao Pai tudo que é meu é teu, e desse diálogo de amor procede o Espírito Santo, o nós divino. Para nós fomos criados à imagem da Trindade, para amarmos como Deus ama. A doação como Pai, a obediência amorosa como Filho e a comunhão como o Espírito Santo. Na Trindade o amor já era perfeito, mas Deus quis estendê-lo. Por isso criou o homem e a mulher, para ter nela alguém que ele ame livremente. Adão no Éden, como viu, os animais não bastavam, faltava ali sua companheira adequada. Eva então foi criada não do barro, mas do lado de Adão, da sua mesma humanidade, simbolizando a igualdade de que ela era tão humana quanto ele. E a complementaridade unidos refletem melhor o amor trindade. Fomos chamados ao amor trinitário. Essa é nossa vocação, sermos ícones do amor divino, multiplicando-o na família, na sociedade e na igreja. Adão e Eva preferiram ser como deuses e confiar no amor humano baixo, desordenado. A redenção é onde Cristo restaura em nós a capacidade de amor de novo como a Trindade ama. Como você pode então refletir esse amor trinitário hoje em suas relações, sacrifícios e alegrias? Deus doa, e você? O amor que não se contém. Deus, sendo amor em essência, não podia guardar esse amor apenas dentro da Trindade. A criação então foi um ato de transbordamento, como uma fonte que jorra sem cessar. O homem é o ápice dessa expansão amorosa, feito não por necessidade, mas por pura gratuidade. Deus, pleno em si mesmo, quis ter alguém para amar fora de si, mas ao mesmo tempo também nos fez capazes de sermos como Ele e amarmos também como Ele, porque amor exige doação para todos e expansão, multiplicação. E exige para Deus, em direção a Deus, a liberdade. O Pai, a fonte que se doa totalmente. O Filho, a resposta perfeita que devolve tudo ao Pai. E recebe e devolve ao Pai. E nós, que surge desse diálogo eterno, de compreensão de tudo o que é bonito desse amor e dessa vida trinitária, unida de comunhão. O amor exige o outro. Deus, sendo amor em essência, possui uma necessidade intrínseca, não por carência, mas para expandir-se. Na Trindade, o amor já é perfeito, Pai, Filho e Espírito Santo, mas ele quis estender-se além de si mesmo, para expandir-se. Por isso criou o homem, um ser fora da Trindade, capaz de receber e corresponder livremente a esse amor e o multiplicar. Paradoxo divino, Deus não precisa de nós, mas ele quer nos amar. O Verbo se encarnou porque o amor exige um tu, alguém que possa dizer sim, pois o homem disse não. Cristo veio refazer o não do homem, dizendo sim a Deus. Essa humanidade de Cristo que é o seu sim que complementa o amor divino. Para satisfazer plenamente seu amor, Deus preparou a humanidade de Cristo fora da Trindade onde pudesse habitar. Uniu-se a ele na encarnação. O Verbo que se fez carne fez de Cristo a ponte entre o divino e o humano que tinha se separado de Deus, para que nós também possamos entrar novamente nesse diálogo de amor. O Espírito Santo atua, então, e é o amor personificado que flui do Pai e do Filho, e necessita da humanidade como um campo onde se manifestar. Por isso desceu sobre Jesus no batismo e sobre os apóstolos e a igreja reunida em Pentecostes. 2 tipos de necessidade. Carência, falta de amor, Deus não tem, ele é pleno em si mesmo. E amor transbordante, Deus precisa amar, não por defeito, mas por natureza. Como um fogo precisa queimar, Deus precisa amar. Uma mãe não precisa do filho para existir, mas precisa amá-lo para ser plenamente mãe.
Nós somos o sim de Deus. Fomos criados por amor e para o amor. Cristo é o modelo. Ele, como homem, correspondeu perfeitamente ao Pai. Nossa vocação é entrar nesse intercâmbio trinitário, amando como somos amados. Se Deus criou você por amor, como você corresponde a esse amor hoje? O Verbo Eterno decide criar uma humanidade unida a si mesmo. Verdadeiro Deus e verdadeiro homem em união perfeita, consubstancialidade. Adão foi criado primeiro, mas a humanidade de Cristo já estava no plano divino como a imagem plena do homem perfeito. Por que Deus se fez homem? Para que o amor não fosse forçado, mas escolhido livremente. Um amor obrigatório não é amor. Deus poderia ter criado o homem já unido a ele, sem possibilidade de dizer não, mas isso seria um amor robotizado. Mas com liberdade de escolha, houve o risco da rejeição. Este foi seu plano, pois o verdadeiro amor exige risco. Oferecer apenas água ou água não é a escolha real. Oferecer água ou café, mesmo que o café seja amargo, esse respeita a sua liberdade. Deus nos deu a opção dele, água pura, e nossas misérias, café amargo. O que você escolhe? Antes do pecado, o homem tinha harmonia total, corpo e alma integrados sem sofrimento. Depois da queda, as misérias entraram, fome, dor, morte, como consequência do pecado, não como criação divina. Por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado entrou a morte. Jesus veio para dar o sim verdadeiro, o sim libertador. Restaurou essa liberdade, transformando até o sofrimento em sim de amor e caminho de amor. Deus não nos força e se oferece, não se impõe. Nossa dignidade está na liberdade. Podemos dizer sim como Maria ou não como Adão. As misérias não são castigos, mas sim consequências. E Cristo as redime. Utiliza delas para ser caminho de volta através da cruz. Como você usa sua liberdade hoje? Para unir-se a Deus ou para buscar cafés amargos que nunca se saciam? Deus nos criou com misérias? Ao contrário do que muitos pensam, as misérias humanas não surgiram apenas após o pecado. Elas já estavam presentes na natureza criada, mas tudo em harmonia. Antes da queda, o homem tinha os seus mesmos instintos como os animais, mas era tudo dominado pela razão e pela graça. Mas após a queda, esses instintos se descontrolaram, tornando-se fontes de pecado, pois o homem queria abraçar tudo imediatamente de uma vez. Por isso ele se desordenou. Não tinha mais a ordem, não tinha mais a harmonia, o respeito que era preciso fazer diante das escolhas. Queria escolher tudo de uma vez, abraçar tudo de uma vez imediatamente, e isso causou tantos pecados. Por que Deus permitiu isso? Porque ele queria que o homem fosse plenamente livre e escolhesse por si mesmo o amor verdadeiro. Se não houvesse alternativa ao bem, a virtude não existiria, seria apenas obrigação. Deus nos fez então participantes de todos os reinos da criação, mineral, vegetal e animal. O problema é que o pecado distorceu esses instintos. O instinto da reprodução, dado por Deus para a vida, foi reduzido ao mero prazer, pelo imediatismo, e muitas vezes bloqueado pela contracepção e a esterilização e a morte do feto. Impedimos que o reino de Deus se expanda através das famílias, quando o pecado usa desses instrumentos. Adão, Eva e a prova da liberdade. Deus testou Adão, porque Adão era a cabeça da humanidade, aquele que possuía união direta com Deus. Eva já vivia só em graça e dependia de Adão para receber a plenitude da razão divina. Se Adão tivesse obedecido à graça, teria passado para Eva e toda a humanidade de forma infusa, mas a prova do fruto proibido existia justamente para validar o sim livre de Adão. O plano de Deus e nossa responsabilidade. Deus não criou o mal, mas permitiu a nossa liberdade, que inclui o risco do pecado. Nossos instintos são bons, mas exigem domínio pela razão e pela fé. Adão falhou, mas Cristo, o novo Adão, reparou a queda, dando-nos nova chance. Como você lida com seus instintos hoje? Você os integra no plano de Deus ou os deixa virar pecado? Por que proibir apenas uma árvore? A tentação de Eva. A árvore do conhecimento do bem e do mal não era um arbusto mágico, mas um símbolo da soberania divina.
E o objetivo deste teste não era sobre o fruto em si, mas era a obediência e a confiança que estavam sendo testadas. Se Adão e Eva não comessem, nunca conheceriam o mal por experiência, mas apenas pela revelação divina. Por que no meio do jardim? Para lembrá-los diariamente de que Deus era o centro de tudo, não sua própria vontade. A estratégia do inimigo. Por que tentar Eva primeiro? Eva não tinha então aquela união direta com a divindade como Adão tinha. Ela recebia a graça através dele. Eva receberia o dom da divina vontade após Adão passar no teste, algo que infelizmente então não aconteceu. O demônio não ousou atacar Adão diretamente, porque ele estava em plena comunhão com Deus, pelo dom da divina vontade. A armadilha. O demônio mentiu. Ele perverteu o instinto sagrado. Despertou em Eva a fêmea, sua natureza instintiva animal, e associou o ato de procriar à rebeldia. Deus não quer que vocês sejam criadores como ele. Truque diabólico, mentiroso, transformando o dom da vida em um ato somente de autoafirmação contra Deus. Eva então comeu e deu a Adão, e ele escolheu amar mais a Eva do que a Deus. A queda não foi sexualidade, mas usá-la fora da ordem divina. A tentação que se repete hoje. Deus, que é visto como hoje como opressor. A verdadeira liberdade, hoje, está dizendo que é ignorar os limites que Deus ordenou. Por exemplo, a ideologia de gênero, o aborto, a pornografia, todos distorcem o que Deus fez. A solução é Cristo, a nova árvore da vida que restaura nossa capacidade de obedecer por amor. Em que áreas da sua vida você ainda acredita na mentira de que Deus está te privando de algo bom? A queda, o verdadeiro significado do fruto proibido. O despertar da libido e a distorção do desejo. Antes da queda, Adão e Eva não sentiam atração desordenada. Estavam revestidos da luz de Deus, não da nudez como a entendemos hoje. A libido surgiu como consequência do pecado. O demônio despertou em Eva o desejo egoísta, a fêmea da Eva, corrompendo a pureza original dela. Eva, então, infectou Adão com esse mesmo desejo desordenado, não pelo ato físico, mas pela vontade de se igualar a Deus. O pecado não foi o sexo, mas a perversão do desejo, de puro para autocentrado. A árvore do conhecimento do bem e do mal não era uma planta literal, mas um símbolo da vontade humana autônoma sem Deus. De você decidir do jeito como você quer, na hora que você quer, com imediatismo. O verdadeiro fruto, a decisão de Adão de separar sua vontade da de Deus. O ato de desejar ser como Deus, mas sem Deus, porque não quer respeitar nenhuma lei que Deus lhe dê. Porque no centro do Éden, porque o homem era, na verdade, o Éden, o paraíso, o coração do homem, era onde Deus estava ali, habitando e conversando todas as tardes com o homem através de vida interior. A árvore, então, representa o coração dele, em seu estado de teste. A árvore da vida é o Cristo, o antídoto. Deus expulsou o homem do Éden, mas a verdade é o homem que expulsou Deus de seu coração. Se Adão comesse da árvore da vida, símbolo de Cristo, em estado de pecado, eternizaria sua miséria. Jesus é a nova árvore da vida. Quem come e bebe do meu sangue, corpo, quem come minha carne e bebe meu sangue tem a vida eterna. Não por matéria, mas por união com sua divindade. Para poder, então, comer de Jesus a árvore da vida, precisa-se do conhecimento do Evangelho e do respeito aos mandamentos de Deus. Senão você comerá a sua própria condenação, eternizando-se no pecado e na morte eterna. Por isso, comungar sem estar preparado é muito perigoso. O pecado original foi querer ser Deus sem Deus, e essa tentação continua hoje. A redenção está em submeter nossa vontade a Cristo, a verdadeira árvore da vida. O que você está comendo hoje? O fruto da vontade própria ou o corpo de Cristo que dá-lhe vida eterna? A queda revertida, Cristo no lugar do homem. Quando o homem pecou, Deus, como disse, foi expulso do paraíso,
do seu coração, porque o verdadeiro paraíso era o próprio homem, o lugar onde Deus habitava e conversava todas as tardes com o homem. E Adão então perdeu a imortalidade, a ciência infusa, os dons preternaturais e dons sobrenaturais. Resultado, o homem ficou nu espiritualmente, sem proteção, sem a vida divina. Sem a ajuda de Deus para decidir fazer as coisas na hora certa e na harmonia perfeita. Mas Deus não abandonou o homem. O Verbo eterno Jesus já estava em seu coração e espírito, mesmo que oculto pela espada do juízo, que eram os querubins guardando o coração do homem. A árvore da vida, Cristo escondido no homem. Os anjos com a espada de fogo não impediram acesso a uma árvore física, mas sinalizaram o mistério. A verdadeira árvore da vida, Cristo já estava no centro do paraíso, que é o coração do homem. Que é ser o perfeito, que é ser novamente amado por Deus e respeitado e digno em direção a Deus. O homem não perdeu essa vontade, mas no momento estava inacessível por suas tendências ao imediatismo da necessidade de pecar. Só na encarnação, Jesus então reabriu a proposta de um caminho, ele sendo a perfeição que abria mão de pecar, que renunciava a si mesmo e aceitava a cruz. De esperar e não ser imediatista. Quem come minha carne e bebe meu sangue tem a vida eterna. Jesus é o obediente, aquele que espera a hora certa, que faz tudo ordenado. O homem nunca perdeu o desejo de ser novamente esse filho de Deus. Por isso, Jesus estava oculto e está até hoje oculto em todos os corações. Todos têm um vazio que clama por Deus para que os completem com sua felicidade. Porque o Verbo nunca deixou o homem mesmo caído. Está presente em todas as pessoas. O paraíso restaurado. O Éden não era um lugar, como já dissemos, mas sim um estado de união com Deus. A espada no Éden era provisória. Cristo a removeu na cruz. Está tudo consumado. Hoje o paraíso começa aqui. Toda vez que amamos alguém como a Cristo, reconhecemos que Deus nunca saiu do homem. Em quem você consegue ver Jesus hoje? Especialmente naqueles que mais lhe desafiam? A espada no Éden. O impedimento do pecado. A espada flamejante que guardava o acesso à árvore da vida não era uma arma física, mas sim um símbolo, que representava a justiça divina. O pecado que cria uma barreira entre Deus e o homem. O homem prefere fazer o mal, fazer o pecado e não obedecer a Deus. Por isso se torna um inimigo de Deus. Impedimento espiritual. O homem corrompido já não pode comungar diretamente com a vida divina, que é Cristo. Por que espada? Porque cortou a união original, mas também anunciava a cruz, a espada que perfurou o lado de Cristo, de onde jorrou a vida que jorra para nós retornarmos a Deus. Os sacramentos representam a espada removida. No batismo e nos demais sacramentos, a espada do pecado é retirada, o impedimento é destruído pela graça. Restauramos a união com a árvore da vida, Cristo. Todo aquele que está em Cristo é nova criatura, as coisas antigas já passaram. No Pai Nosso se revela isso. Perdoa as nossas dívidas, a dívida da obediência que Adão quebrou. Jesus pagou essa dívida na cruz, tornando os sacramentos canais dessa reconciliação. A Bíblia, a espada que agora liberta. A espada do Éden finda seu papel quando a Bíblia é aberta. A palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante que espada de 2 gumes. Agora a espada não separa, mas corta as correntes do pecado. O Calvário acontece, a lança do soldado, a espada que perfurou Cristo abriu o caminho de volta ao paraíso, que é o coração do homem. O homem que confia novamente na misericórdia de Deus e o busca e volta a acreditar. Pode novamente voltar a ser aquele filho amado que se perdeu no caminho, mas que volta à casa do Pai. Da separação à comunhão. No Éden, a espada protegeu o homem de uma vida eterna no pecado. E no Calvário, a espada lança liberou o sangue que nos salva.
E hoje os sacramentos removem o impedimento e a palavra nos guia de volta à árvore da vida. Que espadas ainda separam você de Cristo? Como os sacramentos e a Bíblia podem derrubá-las? O livre-arbítrio e a batalha espiritual. A essência do livre-arbítrio. O livre-arbítrio é um dom sagrado de dizer sim ou não a Deus. Uma liberdade que nem o próprio Deus viola. Nem Deus subjuga a nossa vontade. Ele nos criou capazes de amá-lo livremente. Ele, claro, ele tem a sua forma, né? Ele tem regras, mandamentos que vai exigir de nós ao amá-lo. Nós, muitas vezes, queremos amar a Deus, mas sem obedecê-lo. E isso não é possível. O demônio tenta, mas não força. Como em Eva, a serpente mentiu, mas a decisão final foi dela. E a escolha é dela e de Adão ao ter pecado. Consequência, não podemos culpar demônios, circunstâncias ou outros sobre o que fazemos. Nós todos somos responsáveis pelas nossas escolhas. A sedução da serpente e a falha de Adão. Eva ouviu a mentira porque não tinha união direta com a divindade, que é o dom da divina vontade, como Adão tinha. Adão, porém, deveria ter transmitido a graça a ela, mas falhou ao não guiá-la e ao comer o fruto depois dela. A diferença na criação: Adão foi criado em união com Deus. Eva foi criada da humanidade de Adão e recebeu a graça através dele, não diretamente. Mas hoje os homens, como Adão, têm a responsabilidade espiritual de levar suas famílias a Deus. E as mulheres, como Eva, são chamadas a discernir e auxiliar o homem, mas não estão desprotegidas, pois têm os sacramentos e a igreja. Como vencer a tentação? É a unidade com Deus. Nos 2000 anos, desde Cristo, temos armas que Eva não tinha. Hoje nós temos sacramentos do batismo, confissão e eucaristia, temos a graça santificante que fortalece a vontade para dizermos não ao pecado. E temos a igreja que nos guia como Adão deveria ter guiado Eva. Mas a decisão final sempre é nossa. Como Eva escolheu ouvir a serpente, também nós podemos escolher ouvir a serpente ou ouvir a Deus. O plano de Deus restaurado. Adão falhou, mas Cristo, o novo Adão, obedeceu. Eva caiu, mas Maria, a nova Eva, disse sim. Hoje temos todos os meios para não repetir o erro original. Unamo-nos à vontade divina pelos sacramentos. Assumamos nossa responsabilidade, homens como sacerdotes do lar e mulheres como discípulas prudentes. Em que áreas da nossa vida agimos como Eva, ouvindo mentiras? Ou como Adão, omisso na liderança? Como mudar isso hoje? O reino restaurado. A divina vontade e a missão de Luísa Picarreta. O plano original, Adão e Eva no reino. Deus criou Adão em união direta com a divina vontade e Eva como auxílio, mas com uma prova a superar. Se Adão tivesse passado na prova, por obediência, ele teria levado Eva à presença de Deus para ser plenamente moldada na divina vontade. Se Eva tivesse ouvido Adão, Deus teria apagado o pecado dela e o reino se estabeleceria na humanidade. Mas ambos falharam. Adão culpou Eva indiretamente a Deus, a mulher que tu me deste. Eva agiu por conta própria, sem a mediação de Adão e a liderança dele. Resultado, o reino não se estabeleceu e a humanidade caiu. A redenção. Cristo, Maria e Luísa como novo Adão e novas Evas. Deus não desistiu do seu plano, agora restaura o reino através de Cristo e Maria, o novo Adão e a nova Eva. Obedeceram onde Adão falhou. Bendito Deus que suscitou em uma criatura o que eu não fui, palavras de Adão a Luísa. Luísa como a segunda nova Eva, uma Eva redimida, que representa a humanidade que escolhe a divina vontade como dom. Mostra que mesmo após a queda podemos ser remoldados pela graça. A divina vontade hoje não é apenas redenção, que é o perdão dos pecados e salvação da alma, mas é restauração do reino no coração humano novamente. Voltar à ordem primordial lá da criação antes que Adão pecasse. Exige, claro, sacramentos e a igreja, pois ainda lutamos contra o pecado original, contra a concupiscência, a necessidade de mediação, como Eva precisava de Adão, nós precisamos da igreja.
o chamado à obediência radical. Deus quer reinar em nós, não como um ditador, mas como um pai que espera nosso sim livre a seguir os seus mandamentos e obedecer às suas ordens. Porque Ele não quer nós desordenados e imediatistas, desesperados pelos bens materiais e prazeres corporais. Ele quer que nós saibamos nos dominar, reinar sobre todas as coisas e poder dizer não e sim na hora correta, de forma ordenada e harmônica. Deus nos quer realmente deuses, pequenos filhos dele, totalmente ordenados, sábios, sabendo aonde e quando fazer as coisas da forma mais ordenada, e a felicidade ser fruto disso, ser consequência constante de uma atitude harmônica e equilibrada. Por isso, Luísa é o modelo que mostra que a divina vontade é possível, mesmo após a queda. Nossa missão, como homens, ser novos Adões, mas nesse caso que guiam os outros a Deus, com liderança, não por domínio, ditadura, mas por amor, e sermos novas mulheres Evas redimidas que discernem e obedecem à voz de Deus. E como você pode hoje repetir o sim de Luísa Picarreta e deixar a divina vontade restaurar o reino em sua vida? O reino já está pronto em Cristo e Maria. Deus já estabeleceu seu reino em Jesus e Maria, um edifício espiritual perfeito e completo. Maria é o modelo da humanidade redimida que aceitou plenamente a divina vontade. Cristo é o alicerce e Luísa, como outros santos, mostra que o reino pode ser vivido agora, mesmo na terra. Mas isso não é automático. Como um edifício de apartamento à venda, cada pessoa deve escolher entrar. O preço, a sua vontade. Custa barato, porque Deus já pagou tudo na cruz, mas exige renúncia ao nosso egoísmo. As duas escadas, salvação versus reino. Jesus revelou a Luísa duas formas de ir para o céu. A primeira é simplesmente aceitar o perdão dos pecados e a salvação básica, que é uma escada de madeira. Muitos sobem, mas os degraus são móveis, as pessoas caem facilmente através de tentações e tibieza. E o objetivo é só evitar o inferno. A escada de ouro é o reino da divina vontade. Poucos escolhem, mas é uma escada firme que leva à santidade heróica. E o objetivo é unir-se a Deus como Maria e Luísa. Na escada de madeira lutamos ainda contra o pecado. Na escada de ouro vivemos na alegria do reino, já aqui sem mais desespero, imediatismo e na harmonia de uma ordem correta e tranquila, em paz, sem querer fazer a nossa vontade, que é imediatista e confusa. Qual escada então você deseja? O reino não é um lugar futuro, mas sim já é uma realidade próxima, presente agora, para quem abraça a divina vontade. Maria e Luísa provam que é possível, não por mérito próprio, mas por rendição a Deus. Hoje você está diante dessa mesma escolha, subir a escada de madeira, buscar só a salvação? Ou a de ouro, que é almejar viver um reino completo de autodomínio como reis de si mesmos nesta terra, sendo ordenados por Deus, obedecendo os mandamentos de Deus sem sermos imediatistas e desesperados por prazeres desordenados? E o que você está disposto a renunciar para comprar esse apartamento no edifício do reino? Bem, precisa de um desapego, claro, radical, que é a condição para o reino. Ah, você disse que o preço era barato e agora o preço é caro? Não é caro, pois esse preço é a harmonia de uma vida plena, de felicidade constante, de uma harmonia e tranquilidade sem limites. A história é de Deus, não do homem. A narrativa da salvação não gira em torno do homem, mas sim de Deus, estabelecendo-se o amor fora da Trindade. Um amor que gera a habitação divina no coração do homem. O pecado não é apenas uma falha moral, mas sim realmente um obstáculo para que Deus possa entrar novamente e reinar no seu coração e poder ditar aquelas regras de como harmonizar tudo para que você não mais seja guloso, seja luxurioso e tantos outros pecados que você comete pelo imediatismo do prazer, por querer controlar os seus caminhos por si próprio, sem Deus. O pecado, como diz, não é apenas uma falha moral, mas sim é um obstáculo ao reino de Deus. Quando pecamos por conta própria, é uma decisão ativa. E quando é por indução, mas ainda tem o nosso consentimento, e em ambos os casos, frustramos o plano divino em nós. O jovem rico e os 3 níveis de desapego.
Jesus pediu ao jovem rico um desapego total, porque o reino exige liberdade interior. Desapego que significa não depender dos bens, mas usá-los para o reino. Também significa colocar Jesus acima de tudo, acima de todo o afeto humano, mesmo os legítimos, e renunciar até à própria vontade para abraçar a vontade de Deus que vai ditar as regras na ordem correta, que não vai querer te privar de algo bom, mas sim saber ordenar para que tudo venha na hora certa e da forma correta. O erro comum é pensar que o desapego material é dar esmola apenas. Não é, é negligenciando a moral, que é tolerar pecados de família também. É outro erro, não é assim. Pensar que desapego é material ou negligenciando moral. Não é isso. Então nós temos que entender. A prioridade é a alma sobre o corpo. No exemplo do filho em pecado mortal, divórcio, aborto, vícios, o que deve doer não é o sofrimento físico-social na sua alma em perdição, mas é ajudá-lo materialmente sem exigir conversão, é fortalecer seu pecado e roubar de Deus a chance de reinar no seu filho. E por isso deve aconselhar, ser firme nos conselhos e evitar de ajudar o filho que está continuando no pecado. Mas sim dar a oportunidade de se converter e receber a ajuda novamente. Que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a alma? O reino ou nada? Deus não perde batalhas, mas respeita a nossa liberdade, mesmo que o façamos perder espaço em nós. O desapego não é opcional. Sem ele, somos como um jovem rico, bons, mas incapazes de seguir Cristo. Examine o que você ainda não entregou a Deus como afetos, bens e planos. Quem você ama mais, a Jesus ou ao conforto de seus relacionamentos? Se Jesus pedisse hoje para você vender tudo, não apenas bens, mas afetos e vontades, qual seria o seu cálice amargo? O amor que corrige. A obrigação dos pais não é apenas sustentar materialmente, mas guiar espiritualmente, mesmo quando dói. No exemplo de um filho homossexual, amar a pessoa, sim, aceitar o pecado, nunca. Aqui não, é um ato de amor para salvar a alma e não é ódio. O erro moderno é confundir caridade com cumplicidade. Deus abençoa o pecador, mas nunca o pecado, e nós devemos imitá-lo. O reino e as exigências deste reino. Jesus, sim, ele é exigente. Ele pede desapego, correção fraterna e perdão. Porque seu sopro de vida, o Espírito Santo, só age onde há um espaço verdadeiro livre, sem ídolos, que é os afetos desordenados, a justiça própria, etc. Ele não divide o coração. Ninguém pode servir a dois senhores, nem mesmo bondade humana, que muitas vezes mascara medo ou comodismo. Castidade não é não pecar, mas entregar a Deus até os desejos legítimos. Justiça não é ser correto, mas aceitar ser injustiçado como Cristo. Jesus não negocia, ele não aceita a nossa santidade de fachada, com justiças próprias, bondade calculada. Ele quer tudo, não só, porque só assim ele pode nos dar tudo. O caminho é estreito, mas claro, é não ao pecado, definitivamente. Mesmo que pareça amoroso aceitá-lo. Sim à cruz, mesmo que exija perder afetos. Onde você tem dito sim ao mundo? Por medo, afeto ou comodismo, quando Jesus esperava um não santo. No livro do céu, Adão aparece a Luísa em uma visão e diz: Bendito Deus que suscitou em uma criatura o que eu não fui. E Adão reconhece sua falha em transmitir a divina vontade a Eva. Que Luísa e todos os santos cumprem o que ele deveria ter feito. Porque isso é fenomenal? Porque mostra que o plano de Deus não falhou, ele reconduz a história através dos humildes. Adão arrependido celebra a redenção que veio após sua queda. Como amar a Jesus e ao próximo sem idolatria? Quem ama pai e mãe mais que a mim não é digno de mim. Prioridade absoluta, tudo, afetos, família, trabalho, deve passar por Cristo. Amar os outros em Jesus, ver Cristo no próximo, especialmente nos mais difíceis, nos pobres, nos inimigos. Se um filho vive em pecado, amá-lo, exigindo sua conversão, não aceitando o erro para manter a paz entre nós. É uma diferença crucial. O amor humano é um apego natural, como paixão e família. Amor divino é querer para o outro a santidade, mesmo que custe conflitos entre nós. Prática. Jesus ensina-me a amar-te mais que tudo e a amar os outros em ti como tu os amas.
Adão falhou, mas Deus escreveu direito, por linhas tortas. Hoje nós somos as Luísas, chamados a viver a vontade divina onde Adão vacilou. Amar com firmeza santa, não com sentimentalismos. O desafio é ser os Adões fiéis, homens que guiam a família a Deus, e ser Evas redimidas, mulheres que discernem e obedecem. Onde Deus está te chamando a reparar as falhas de Adão e Eva em sua vida, seja na família, na igreja e no mundo? Amar a Jesus no próximo, da teoria à prática. O princípio fundamental, ver Jesus no outro. Amar o próximo não é um sentimento humano, apego e simpatia, mas é um ato de fé. É não ver a pessoa, mas Cristo escondido nela, especialmente nos que sofrem, erram e nos ofendem. Confundir compaixão divina que corrige com pena humana que tolera o mal é um erro comum. Devemos conhecer a divina vontade não só na mente, mas sim na prática. Quando é só na inteligência, há sinais que são a criticar os que não amam como eu e orgulhar-se de ter feito certo. Antídoto, lembrar que o amor verdadeiro vem de Deus e é gratuito, não do meu esforço. Pedir humildade, Jesus ensina-me a amar como Ele, não como eu acho que é amor. Começa esse amor com os olhos da fé. Senhor, mostra-me tua face neste rosto dessa pessoa. Exige ação concreta, não basta sentir, mas preciso corrigir, servir e perdoar. Termina na humildade, foi Jesus quem amou através de mim, eu só deixei. Qual pessoa mais difícil da sua vida Deus está te chamando a amar como a Cristo hoje? Que passo prático você dará? O reconhecimento da Igreja. A Bíblia e o Catecismo são norma suprema da fé. Os escritos de Luísa, em processo de beatificação, a Igreja ainda os examina com cuidado. Não são doutrina oficial, mas auxílio espiritual se alinhados ao magistério. Por isso, devemos conferir sempre a palavra do livro do céu com a Bíblia e o Catecismo. Obedecer primeiro à Igreja, depois às revelações privadas. A divina vontade não é um conceito, mas uma pessoa, Jesus, a ser acolhida na mente, no coração e na vontade. O teste é o amor. Se meu conhecimento me faz julgar os outros, estou errado. Se me leva mais a amar como Cristo a todos, estou no caminho certo. Jesus, não deixes que o meu conhecimento de ti seja só teoria. Faz-me ser um com a tua vontade, para que eu ame como tu amas. Amém, Jesus, eu confio em vós. Fiat, fiat, fiat.